Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Carol, pra quem não me conhece, eu tenho meu canal no YouTube e o meu Instagram de estudos, que é @estudie.carolina. De hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, que eu pedi pra vocês mandarem pra eu responder aqui no canal. Eu também vou conversar um pouquinho com vocês, porque tem muito tempo que eu não faço isso e eu tô aqui de bobeira sem fazer nada. Enfim, gente, essa última semana eu tô passando por vários processos de mudança, de vida profissional, enfim, que eu vou contar pra vocês. Inclusive, ontem eu fiz um trabalho extra em um hotel que eu costumava trabalhar, onde foi o meu primeiro emprego. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre trabalhar em hotel de luxo. Eu fui fazer um extra no final de semana, foi uma sexta-feira, foi feriado aqui no Rio. Na verdade, esse hotel abriu um quiosque na praia, um quiosque de luxo também, chiquezinho e pá. E aí eu fui chamada pra fazer um extra de hostess, recepcionista. O que acontece? O meu trabalho, que é em restaurante de rua, trabalho X. O trabalho na hotelaria é um trabalho Y. Eu saí da hotelaria, eu fui pro restaurante de porta e aí eu fiz um trabalho na hotelaria de novo. E o que acontece? Qual é a grande diferença? Na hotelaria é tudo super certinho, super dividido, cada um tem a sua função. No restaurante de rua é pauleira, todo mundo faz tudo, você não fica um minuto parado. E no restaurante que eu trabalho eram 4 andares, então é o dia inteiro atendendo cliente, levando, subindo andar, descendo, limpando mesa, levando prato, tirando pedido, atendendo mesa, fazendo isso. Quando chove e cai coisa no chão e você pega pano pra passar, e aí quando não tem caixa eu tenho que ir lá dar baixa em conta. Enfim, é sempre muita coisa pra fazer, você nunca tá parado. E o restaurante de porta, ele tem um movimento muito grande. Então assim, a gente trabalha com uma fila de espera, a gente trabalha com tudo isso. Realmente é meio caótico. E aí quando eu fui fazer esse extra, eu lembrei o que é trabalhar muitas vezes na hotelaria quando tem uma equipe completa. Então ali, por exemplo, era um quiosque e tinham 6 hostess. Lembrando que o meu restaurante são 4 andares e eu tô sozinha lá de hostess. Imagina, né? Eu fiquei doida lá. E aí, pra piorar a situação, os hostess eram divididas por praças, como se fossem garçons. E a minha praça foi a praça da praia, que dá acesso pela praia, que tem as espreguiçadeiras, enfim. Tem as mesinhas na areia que o pessoal fica. Esse dia choveu. Ou seja, eu fui um poste literalmente inútil, que eu fiquei 7 horas em pé, parada. Isso pra mim é muito pior do que ficar o dia inteiro por 8 horas subindo e descendo escada sem parar. Porque, primeiro, o tempo não passa. Segundo, você ficar em pé parado dói muito mais a sua perna do que você ficar andando, do que você ficar subindo escada, do que você ficar andando pra lá e pra cá. Então eu cheguei derrotada, gente. Meu corpo tá há 2 anos acostumado a ficar em pé, eu só trabalho em pé, a andar, subir escada, e eu ficar um dia parada em pé acabou comigo. E aí, que tá a outra área da minha vida que tá acontecendo também. É a minha faculdade. Minha bendita faculdade. E eu tô terminando meu TCC, tentando terminar o 2º capítulo pra começar o 3º, enfim. Pra quem não sabe, o meu TCC é sobre turismo espacial, que é uma temática nova no turismo, e é bem xoxinho de achar conteúdo, principalmente conteúdo de artigo mesmo, conteúdo que não seja notícia, que não seja site, enfim. E eu tô procrastinando muito porque eu sou o tipo de pessoa que, cara, tô há 1 ano pra fazer meu TCC. E eu tô enrolando. E eu tô enrolando pra caramba. E aí se você me falar, tá bom, você tem que entregar ele daqui a 2 dias. Eu vou fazer em 2 dias, eu vou fazer bem feito. Eu preciso, assim, de uma pressão falando, você precisa fazer isso agora. E aí eu consigo fazer. Fora isso, eu sou uma vergonha. Mas enfim, e aí o que eu tô fazendo lá no meu TCC seria o 2º capítulo, porque o 1º capítulo eu finalizei até então. Só que pra quem já fez TCC, sabe que toda hora muda alguma coisa, toda hora seu orientador vai pedir alguma mudança, e é o que a minha orientadora tá fazendo também. Então a gente tinha definido o título, que até o título mudou, a gente tinha definido os capítulos. E aí o meu 1º capítulo, ele era sobre mais uma contextualização sobre o que é o turismo espacial, sobre os tipos de voo, o que é voo orbital, voo suborbital, e os principais marcos da história do turismo espacial. Os primeiros voos, os primeiros turistas, os acidentes que tiveram, enfim, os primeiros empresários que foram. E aí o 2º capítulo eu ia falar sobre as principais empresas do turismo espacial até então, só que a minha professora mandou um e-mail falando pra falar sobre as pessoas que voaram, mas enfim, eu não sei se eu quero mudar isso também. De qualquer forma, eu preciso começar a fazer. Gente, inclusive, eu preciso ser valorizada por esse vídeo, porque
Pra poder gravar e falar e o som ficar relativamente bom, porque eu também não tenho microfone, eu tenho que desligar o ventilador e fechar todas as janelas. Tá fazendo 40 graus aqui no Rio de Janeiro, então assim, eu tô por dentro, eu tô morrendo, derretendo. A manteiga derrete, fritando o ovo assim no capô do carro, então, por favor. Tô tentando resolver essa parte também, eu vou pegar uma água. Tô misericórdia. Ai, que ódio. Enfim, eu peguei algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram e eu coloquei aqui no tablet, porque eu gravo pelo telefone, então eu preciso olhar no tablet. Basicamente eu respondi algumas perguntas agora conversando com vocês, que era sobre faculdade, enfim. Uma pergunta legal é: como você lida com os clientes? Então, pra quem trabalha com clientes, seja em restaurante, seja em loja, seja em hotelaria, seja em telemarketing, não sei, sabe que se você não entra doido, você sai de lá doido. É uma parte bem difícil do trabalho, porque pessoas são complicadas. Mas a gente é ensinado a tentar ter o máximo de empatia possível com a pessoa. Mas aí você pensa, o ser humano com fome não é legal. Ele não é legal, ele não é educado, ele não é gentil. Com fome, ele tá ali com uma raiva, ele tá angustiado, ele quer comer. Onde ocorrem os maiores problemas? Onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande. Apesar de ser um restaurante muito grande, a gente tem uma demanda enorme. Então, principalmente final de semana ou alta temporada, pode ser também uma segunda-feira, terça-feira de alta temporada, a gente tem muita fila de espera. Às vezes eu pego mais de 100 pessoas só em fila de espera. E a fila de espera depende muito. Tem dias que você vai esperar 30 minutos, tem dias que você vai esperar 2 horas e meia. Também complicado. E eu sempre tento deixar isso avisado na porta. Falo que a gente não trabalha com tempo de previsão, porque é realmente muito difícil, gente. Não tem como você dar um tempo de previsão exato. Mas eu sempre dou a média daquela semana. Tento deixar claro que tem dias que são 30 minutos, tem dias que são 2 horas. É muito difícil da gente dizer. Mas as pessoas não entendem isso. Então, às vezes, você deixa avisado que vai ser 2 horas e a pessoa dá 1 hora e meia e ela quer te matar. Às vezes, você deixa avisado que vai demorar um pouco mais e acaba que com 10 minutos libera uma mesa aleatória e você tem que chamar a pessoa e a pessoa fica, ué, mas não ia demorar? Ou seja, se demora, reclama, se não demora, reclama também. Eu tô há basicamente 3 anos, desde 2020, né, nesse ramo, lidando com pessoas, então a gente vai se acostumando. A gente vai aprendendo formas de lidar com as pessoas. Tentar ter mais empatia possível. Lembro da primeira situação que aconteceu assim com um cliente querendo me matar. Foi nesse hotel. Eu trabalhava tipo há um mês. Eu tinha 19 anos. E o cara, ele veio brigar por conta de uma reserva, falando que tinha reservado comigo um lugar e eu tinha prometido, que é mentira, a gente nunca promete lugar, assim. Pior coisa que você pode fazer. O cara, ele tava assim, num nível surreal. Realmente foi pior pessoa que eu já peguei. Ele tava gritando e a família dele chorando por conta do escândalo que ele tava fazendo. E ele pegava as coisas e tacava no chão e ele veio pra cima de mim. Eu achei que o cara ia me bater. E aí o diretor do hotel, ele veio conversar comigo, falou pra eu esquecer essa história e tá. Também, de onde eu tava no restaurante, vem muitas pessoas assim que você fica, cara, eu realmente preciso desse emprego? Eu preciso, mas caraca, eu queria poder um dia responder tudo que realmente me dá vontade, né? Teve já casos de pessoas que vieram reclamar de alguma coisa ou de pessoas que elas estavam ofendendo outras pessoas ou me ofendendo. E a minha resposta é basicamente me calar. Eu deixo a pessoa falar sozinha. Então já teve um cara que ele veio fazer escândalo comigo por causa de mesa. E nesse escândalo ele ofendeu um outro cliente. Pra mim, o cliente não ouviu, mas ele veio falar mal de um cliente pra mim e falando assim, ofendendo ele sobre a aparência dele. Eu achei aquilo o cúmulo e ele começou a falar comigo e eu simplesmente fiquei assim pra ele. E ele ficou tão puto com isso. Mas a melhor resposta que a gente dá é o silêncio. Enfim, ele foi embora falando que ia fazer um comentário negativo de mim na internet. Eu falei, pode fazer. Pode fazer, os meus chefes me conhecem, eles sabem tudo sobre mim, eles sabem sobre o meu trabalho, eu não tenho nada a perder com isso. Tem clientes que eles vêm assim de uma forma que até os outros clientes que estão por perto ficam constrangidos e ficam tipo assim, cara, que é isso? Uma senhora na porta que ela já veio assim, tacando 1000 pedras, falando um monte de asneira, e eu assim, bem sonsa falando com ela.
E aí tinha um casal atrás e o cara falou tipo assim, nossa, né, pode deixar. A minha memória acabou no meio do vídeo, então eu tive que apagar centenas de vídeos. Eu nem lembro o que eu tava falando. Ah, enfim, sei lá, acho que eu falei que um casal atrás, né, falou, ah, prometo que eu vou ser mais simpático do que ela. Tentar não se rebaixar ao mesmo nível. Claro que tem vezes que é difícil. E às vezes a melhor forma é só você ser sonso, ser cínico e debochar mesmo. Brincadeira, não façam isso. Mas assim, eu acho que tem situações que você tem que deixar pra lá e tem situações que você tem que se impor também quando a pessoa já chega ali pra te ofender ou pra alguma coisa errada. Por exemplo, teve uma vez um cliente, ele veio perguntar qual era o tempo de espera e eu falei que no dia a média tava sendo 2 horas. E ele falou assim, ah, repete que eu vou falar pra minha esposa. E quando eu vi, ele tava me gravando. E eu falei assim, o senhor tá me gravando? E ele veio já de deboche. Ele, tô, e aí, qual o problema? E eu falei, o problema é que a minha imagem está gravando. Aí ele, daí eu não vou fazer dinheiro com isso. Aí eu olhei pra cara dele, dei as costas e subi pro meu aparadorzinho. Aí ele ficou com raiva e foi embora. Eu achei de uma afronta aquilo. E eu fiquei tão puta aquele dia. Eu falei, cara, não acredito que esse cara tá me gravando. Não é a primeira vez que aconteceu. Teve uma vez também, foi bem no começo do restaurante, que um cara, ele veio pedir uma informação sobre reserva. E no começo do restaurante, enfim, toda hora mudava as informações. E aí ele veio, falou que ia me filmar pra ter prova do que eu tava falando. E nisso que eu já ia confrontar ele, o meu próprio gerente me tirou de lá e foi me defender, falando que não ia me gravar, não sei o que, começaram a discutir. No final eu chorei. Não na frente dele, eu nunca choro na frente de cliente, mas eu chorei de raiva depois. Fiquei com tanta raiva desse cara. Já teve um cara também que ele veio do hotel. E nossa, ele fez um escândalo com todo mundo. Ele chegou, falou que não tava gostando da mesa e não sei o que. Mas sem problemas. Assim que liberar outra mesa, eu troco o senhor. Isso era um cara gringo ainda, isso tudo foi em inglês, né? Uma discussão em inglês. Ele falou, tá, quanto tempo? Eu falei, senhor, não tem como saber o tempo exato, porque eu preciso esperar uma mesa liberar. E ele, não, mas eu quero que você me fale um tempo, se vai ser 5, 10 minutos ou mais, senão eu vou embora. Eu falei, senhor, eu tenho mesa que tá no sobremesa, eu tenho mesa que já vai pagar, mas eu não tenho como te dar um tempo, porque eu não posso simplesmente chegar pro cliente e mandar ele embora porque você quer sentar. Ele começou a falar que isso era um absurdo, que eu tinha que dar um tempo pra ele, não sei o que. Ele foi chamar o gerente. Chamei o meu gerente, expliquei a situação pra ele, meu gerente que não fala inglês, ou seja, eu continuei ali pra fazer a tradução da conversa. E ele falando que ia embora e não sei o que, se não mudasse ele agora. E meu gerente falou, pode falar pra ele que ele pode ir embora. Ninguém tá fazendo questão dele aqui também. Porque antes dele começar a fazer o escândalo, ele já tava fazendo escândalo na mesa com um garçom, xingando o garçom, assim, gritando no meio do salão com ele. E, gente, esse cara fez um escândalo, colocou até no Google falando mal. E ele queria, porque queria mudar de mesa, eu falando assim, não tem problema nenhum, assim que liberar, eu te passo na frente de todo mundo e mudo você de mesa. Mas ele queria uma coisa que não tinha como a gente dar pra ele, que era um tempo de 5, 10 minutos. Não tem como a gente prever quanto tempo vai demorar pra outra mesa levantar. Inclusive, se você é o tipo de cliente que faz isso no restaurante, eu espero que você tome um pouquinho de Simancol, entendeu? Porque a vontade de fazer o quê? Então você vai lá na mesa e pede pro cliente levantar. Porque quando você vai no restaurante, você não quer ficar até a hora que você quiser lá? Então o outro cliente ele também quer. Então, por favor, tenha um pouquinho de Simancol nisso. E aí no final ele foi pagar a conta dele, ele nem queria pagar, foi pagar a conta dele, pegou a notinha, saiu tacando na minha cara, gritando. E eu fiquei tipo, gente, coitado da mulher dele. Também já presenciamos muitas brigas de clientes. Brigas entre clientes. Teve uma briga, gente, que foi assim sensacional. Teve 2 brigas, na verdade, foram sensacionais. Foi uma briga de que ninguém entendeu nada, na verdade. Eu tinha um casal sentado há muito tempo lá. E um outro casal tava esperando na fila de espera. E aí eu fui sentar eles na mesa do lado. Eu sentei eles na mesa e fui subir pra passar a transferência da mesa pro meu maître. Eu tava subindo o degrau, vi a garçonete atrás de mim falando, Carol, ele vai bater no homem. E eu tipo assim, quem vai bater em quem? Eu fui lá, gente, eles estavam assim, quase se porrando na porrada mesmo. E as mulheres chorando e ninguém entendendo nada, e os caras ali gritando loucamente.
E eu caçando segurança, tipo assim, cadê o segurança? O segurança do outro lado da rua, fumando de boa. E eu tipo, cara, vem cá. E ele, eu é você. E ele, eu é você, vem cá. O segurança expulsou um dos casais, ele falou que não ia pagar, e a garçonete louca atrás dele, porque se ele não pagasse seria vale pra ela. E ele pegou o dinheiro e tacou na cara da garçonete. Gente, foi assim, um barraco mesmo. Depois teve um outro barraco muito louco aí com um caras assim de política e sei lá, um cara que era da Polícia Federal e o outro era, sei lá, desembargador, sei lá o que ele era. Gente, mas foi uma confusão assim feia. Gritaria, baixaria, choro das mulheres também, gente, não é fácil. E eu adoro nessas brigas que todo mundo vai olhar, né? Nossa, quando essa briga começou, eu fui chamar todo mundo no restaurante. Falei, gente, desce lá que tá tendo treta. Porque não é todo dia, né, que a gente vê isso. Deixa eu lembrar de responder as perguntas. Como você organiza as áreas da sua vida, né? No caso, a pessoa pergunta como você organiza todos esses tópicos, porque no Instagram eu botei, pergunta sobre trabalho, vida pessoal, estudos, etc. O segredo pra você organizar tudo é fazer tudo mal feito. Brincadeira, gente. Na verdade, assim, o que acontece? Na verdade, basicamente 70% da minha vida é o meu trabalho. Então eu me dedico muito ao meu trabalho. Meu TCC, ele realmente está ficando pra trás. Eu tô tentando dar um up nele, um gás nele, porque preciso acabar esse semestre. Então, a forma que eu uso pra me organizar é com a agenda, né, o planner. Deixa eu mostrar o meu planner. Eu uso o planner da Gravitando, vocês me perguntam muito no Instagram. Inclusive, eu acho que a Gravitando deveria fazer uma parceria comigo, porque tanto que eu indico isso aqui pra vocês. Então, eu também divido por cor. Não sei se vocês conseguem ler, porque deve estar ao contrário. Mas, por exemplo, tarefas domésticas, eu boto de uma cor, coisas importantes eu boto de amarelinho. Aí parte de academia eu coloco de azul, parte de faculdade eu coloco de roxo. Pro Instagram e YouTube é de laranjinha. Enfim, e aí eu vou me organizando dessa forma. Não coloco as coisas por horário. E é muito difícil ter horário fixo pra fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu já tenho meu horário fixo do trabalho. É de noite, eu trabalho de noite 5 horas. Então, normalmente, academia, essas coisas eu deixo tudo pro dia. Gente, assim, o que eu acho que a gente precisa fazer é ter prioridade. Eu acho que se você tem muitas áreas também pra conciliar, você tem que ver qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é o seu trabalho, se a sua prioridade é a sua faculdade, é o seu cursinho, enfim. Por exemplo, pra quem quer prestar concurso público, é muito difícil você priorizar o trabalho, porque quem vive de concurso precisa estudar muito. Então, você provavelmente vai pegar um trabalho que não consuma tanto de você para que você tenha mais tempo para poder estudar. Para mim, hoje em dia, minha prioridade é meu trabalho, porque meu trabalho dá dinheiro. É fato. Atuo na área da minha faculdade desde sempre, mesmo sem ter minha faculdade completa. Realmente, eu só preciso terminar ela. Então, agora eu preciso dar um gás no meu TCC, que realmente tá difícil de lidar com ele. Mas o que eu tô fazendo com ele, e aos pouquinhos. Cada dia eu tento fazer uma coisa, nem que seja só ler um artigo, seja procurar um texto, que seja escrever um parágrafo, que seja pelo menos abrir o TCC e olhar pra ele e ler ele e ver se tem alguma coisa pra mudar. Então realmente assim, tô fazendo aos poucos, porque tá me faltando disciplina nessa parte. Acho que você tem que definir suas prioridades e ter alguma agenda, alguma coisa que você possa organizar, que fica muito mais fácil quando você vê as coisas que você tem que fazer e aí organizar certinho. Tem gente que funciona colocando tudo por horário, mas nem todo mundo funciona dessa forma. Eu não funciono, por exemplo. Perguntaram também como se concentrar nos estudos. Então, eu fiz um post recentemente no Instagram sobre isso. Pra mim, tem algumas coisas que funcionam. A primeira coisa é eu preciso organizar a minha mesa de estudo. Então, por exemplo, se a minha mesa tiver com poeira, tiver bagunçada, eu preciso limpar ela, organizar tudo, separar tudo que eu preciso e já deixar no meu alcance ali. Segunda coisa, eu sempre faço alguma coisa pra beliscar ou pra beber, seja um café, seja um chocolate quente, seja, sei lá, pegar um docinho, um bolinho, alguma coisa. Preciso estar ali beliscando alguma coisa. Outra coisa que eu gosto é mudar o meu ambiente de estudo. Então, por exemplo, eu gosto mais de estudar na mesa da sala
do que na mesa do meu quarto. A mesa do meu quarto tá relacionada o quê? Com a minha caminha linda, que eu quero deitar e dormir e não fazer nada. Eu gosto muito de estudar em cafeteria, em livraria. Eu acho assim que você fica super Pinterest, aqueles vídeos, aqueles reels lindos, sabe? Na cafeteria, tomando um café. Acho que fica ótimo, eu gosto também. Outra coisa é tirar distração. Pra mim, a minha maior distração é o telefone, então o que é uma dica é você gravar você estudando. Tem gente que faz live estudando, que é pra não mexer no telefone. E você ter um método, por exemplo, eu funciono muito com cronômetro de tempo. Então eu gosto, por exemplo, assim, vou colocar um bloco aqui de 30 minutos. Então eu deixo o timer correndo no tablet, tipo assim, de 30 vai diminuindo, que eu vou vendo o tempo diminuindo, eu vou falando, caraca, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Isso funciona pra mim, não sei se vai funcionar pra você, mas funciona pra mim. Tem vontade de fazer outra faculdade? Eu acho que esse é o mesmo sentimento de muitas pessoas que fazem faculdade, né? No meio da sua faculdade você fala, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. E aí você vai terminando e você esquece tudo que você passou. E você fala, ai, que vontade de fazer outra faculdade. Sim, eu tenho e não tenho ao mesmo tempo. Eu tenho muita vontade ainda de fazer história. Eu só escolho emprego que não dá dinheiro, né? Turismo e história. Mas eu tenho muita vontade de fazer história. Eu adoro história. Eu tenho muita vontade de ser professora de escola. Tenho vontade de ser professora de escola. Tenho vontade... Ai, minha mãe é professora, né? E eu sempre achei incrível. Eu adorava correr de prova com ela. Eu achava, ai, tudo de bom, sabe? Se eu montar aula. Provavelmente quem é professor vai querer me dar um soco, né? Porque eu sei que não é mil maravilhas, nenhuma profissão é. Assim, além da minha vontade de ter, que eu acho lindo, que realmente eu fico imaginando lá no quadro, dando aula, etc. Convenhamos, é um trabalho de segunda a sexta. E eu falo isso porque eu não tenho esse trabalho de segunda a sexta, que é o meu sonho. Tem feriado, emenda recesso, tem férias escolares. E assim, eu não tenho nada disso, gente. Eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, eu não tenho feriadão, eu não tenho Natal, eu não tenho Ano Novo, eu não tenho nada. Então, assim, realmente pra mim é um emprego que eu olho e eu falo, caraca, queria. Enfim, mas eu não sei. Esses dias me deu a louca do nada, eu me inscrevi em História EAD Anastácia. E agora eu não paro de receber e-mail me cobrando de matrícula. Mas eu não sei se eu realmente vou fazer ou não. Eu realmente preciso concluir primeiro a minha faculdade antes de começar outra do zero. Realmente, se eu fizer outra faculdade, com certeza vai ser EAD. Eu gosto muito de EAD. Porque acontece, na pandemia o que a gente teve não foi EAD, foi ensino remoto. O EAD, ele é um sistema de ensino completamente desenvolvido, com materiais completamente pensados pra tu aprender sozinho aquilo ali. Que não foi o ensino remoto. O ensino remoto, ele foi uma forma que as escolas e as faculdades tentaram fazer de dar continuidade. Ou seja, você não tinha um material preparado, você não tinha nada apropriado para aquilo dali. Que é diferente do EAD. O EAD pra mim é ótimo, porque eu sempre gostei de estudar em casa, sempre gostei de estudar sozinha, sempre gostei de aprender, tipo, pegando um vídeo, pegando um livro e entendendo o conteúdo. Acho que meu trabalho consome minha vida inteira, né? Então realmente não tem como eu fazer uma faculdade presencial, ficar me deslocando, enfim. Me dá uma vontade, assim, do nada, que vem e vai embora, de fazer mestrado, de, assim, ser super acadêmica, inteligente. Mas eu não sei também. Bom, meus queridos, eu acho que esse vídeo já ficou muito longo. Eu vou encerrar ele por aqui. Vocês podem, por favor, me seguir no Instagram, que é @estude.carolina. Eu tô todo dia lá postando na minha rotina de trabalho, de estudos e surtos pessoais. Por favor, se inscrevam aqui no meu canal, deem um like nesse comentário. Eu tô tentando voltar pro YouTube, então meu engajamento, assim, tá difícil, tá complicado. Se vocês gostaram de mim, me segue aqui, me segue no Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês também. Um pessoal que é muito engraçado, que sempre fala comigo, eu respondo todo mundo também. Mas me conta aqui no vídeo também se você tem vontade de fazer faculdade, se você tem vontade de fazer 2 faculdades, o que você trabalha, como é que é o seu trabalho, enfim, como é que você organiza a sua vida também. E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir, deixar o seu like aqui, por favor. Beijo, gente. Tchau.